Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E ele diz o seguinte, São Paulo: num primeiro momento, os primeiros cristãos achavam que Cristo voltaria logo, que a parousia, a vinda de Cristo, sua segunda vinda, aconteceria logo. Mas depois ele mudou de ideia. E aí criou um certo tumulto dentro dessa comunidade de Tessalônica, e por isso que ele está dizendo: olha, não se preocupem com isso, não se preocupem. Ninguém sabe disso, nem Jesus não revelou isso. Só o Pai do céu sabe desse tempo, deste momento. Ele diz assim: e para nós cristãos, não é algo triste, não é algo pavoroso que deve nos amedrontar, mas é algo que deve alegrar a nossa vida, porque nós somos filhos da luz e não das trevas. E o pedido que se faz por enquanto, ele diz, é que a gente viva de uma maneira sóbria e vigilante. Por isso este tempo nos convida a gente retornar a esta grande virtude da atenção à vigilância, à sobriedade. São belas virtudes essa, no mundo de extravagância, ou muitas vezes no mundo eufórico, ou no mundo de preguiçosos. Tem muita gente preguiçosa. Diz: quanto a vós, não fiquem dormindo,
procurem a sobriedade e a vigilância. Assim ele conclui a segunda carta aos Tessalonicenses, que há pouco acabamos de ouvir. E por isso que Jesus conta praticamente uma das últimas parábolas, a 13ª parábola, aqui relatada no Evangelho de Mateus, chamada parábola dos talentos, especificamente a nós, que decidimos seguir Jesus como discípulos e discípulas. E aí ele diz que um patrão resolveu viajar e entregou seus talentos, seus bens a seus empregados, a um 5, a outro 2 e a outro 1. O fato é que quem trabalhou, aquele que se dedicou, aquele que ficou vigilante, ele multiplicou os talentos. Quando o patrão voltou, ele prestou conta de 10 talentos. Assim como que recebeu 2, entregou 4. E por isso o patrão disse a ambos: como vocês foram tão fiéis na administração de tão pouco, vocês vão receber muito mais. E ele diz mais: venham participar da alegria do Senhor. Venham participar da alegria do seu Senhor. Pois bem, o detalhe desta parábola está naquele que recebeu pouco, que recebeu só um talento, pois todos nós, segundo as nossas capacidades, diz aí, recebemos dons e talentos. Esse recebeu 1 e acabou enterrando o seu talento. Vocês talvez prestaram atenção por qual sentimento ele enterrou o talento. Ele ficou com medo. O medo na nossa vida cria muitos bloqueios. Não deixa que a águia que habita em nós alce voo para o alto. Normalmente quem lida com muito medo acaba sempre ciscando no mesmo lugar. Não alça voo, não olha para o alto, não vê as possibilidades positivas da vida. Vive num negativismo, tudo vai dar errado, tudo não pode ser feito, nada vai dar certo. E aí, por medo, acaba querendo guardar tão bem os seus talentos, seus dons, que acaba morrendo sobre si mesmo e sobre aquilo que recebeu gratuitamente, não dele, talvez de uma herança, outra vez os dons que recebeu do próprio Deus. E assim, queridos irmãos, me acreditem, na vida de fé da gente, nós não podemos enterrar os dons e talentos que Deus nos deu. A fé, ela deve ser uma contínua crescente na nossa vida. E olha, hoje então, vamos voltar lá para a primeira leitura e elogiar a vocês, mulheres, que são o nosso grande time de frente da igreja cristã, especialmente a nossa igreja católica. Uma mulher forte vale mais do que muitas joias. Diz que o encanto e a beleza são passageiros, mas a mulher que teme a Deus, essa sim merece louvor. Então eu queria dizer, vamos louvar a esposa que nós temos. Vamos louvar a esposa, a mãe que nós temos. Este livro de sabedoria, o livro dos provérbios, mostram quanto vocês desenvolvem os talentos que Deus vos deu a serviço da educação da fé e a educação dos filhos, a educação da família e hoje na educação da sociedade, inclusive política. Então, hoje vocês merecem todo o louvor, porque hoje vocês aqui estão e são um grande número que levam para frente tantas atividades da nossa igreja. O que seria da nossa catequese, da evangelização das nossas crianças, se não fossem para as mulheres? O que seria da nossa liturgia, se não fosse tantas mulheres, tantas ministras? E assim nós teríamos inúmeras atividades de pastorais, inclusive no serviço da caridade. E ali o livro dizia, né? Esta mulher que teme a Deus, ela tem a capacidade de abrir a sua mão e estender a sua mão para o pobre. Hoje, Dia Mundial dos Pobres. Eu vejo aqui, nesse período de pandemia, nossas irmãs pastorinhas não pararam nem um dia. E olha que elas já têm uma juventude bem acumulada nos seus cabelos, né? E elas não pararam nem um dia. Então, quantas mulheres na sociedade de hoje merecem
todo louvor ligado a esta liturgia. Continue neste caminho, continue nos dando bom exemplo, perseverantes na fé e sobretudo como educadoras e cuidadoras da nossa querida igreja, amada igreja e da nossa sociedade.